Bem-vindos ao Debug Dragon, sou o Jean e estou com meu co-host Samuel e hoje vamos falar da série Upload. Vamos discutir aspectos do que é estar vivo e como isso se aplica à sua vida. O vídeo a seguir é contraindicado a pessoas sensíveis a qualquer informação sobre a obra em questão, mesmo que nada demais é falado sobre a série. Se persistirem os sintomas, outro vídeo do canal deverá ser consultado. A série Upload, lançada em 2020 e criada por Greg Daniels, o mesmo criador de The Office, apresenta uma ideia simples, mas extremamente provocativa. E se a morte não fosse mais o fim? Em um futuro não tão distante, no ano de 2033, a humanidade desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer o upload da consciência humana para o mundo virtual. Ou seja, quando alguém morre, pode continuar vivendo em uma espécie de pós-vida digital, desde que consiga pagar, ou seja, é um céu por assinatura. A história acompanha Nathan, um jovem programador que morre repentinamente e acaba sendo enviado para esse paraíso digital. Lá ele precisa se adaptar a essa nova forma de existência enquanto começa a questionar não só o sistema em que está inserido, mas também as circunstâncias misteriosas da sua própria morte. Ao longo da série, somos apresentados a personagens importantes como Nora, uma funcionária responsável por auxiliar os habitantes desse mundo virtual. Ela também faz o design de 3D da skin de todos os habitantes de lá e o suporte técnico. E Ingrid, a namorada de Nathan, que ainda está viva e controla boa parte das decisões dele dentro desse mundo. Ela segura o cartão de crédito e ele só pode gastar com a permissão dela no que ela quiser, basicamente. Mas o Upload vai muito além de uma simples ficção científica, até porque é descrita como drama e comédia romântica. A série mistura diferentes elementos que tornam a experiência única. Por um lado, existe uma forte crítica à tecnologia e ao capitalismo, mostrando um mundo onde até a vida após a morte virá um serviço por assinatura, e, como tudo no capitalismo, quanto mais você paga, melhor é a sua eternidade. Ao mesmo tempo, a série desenvolve um romance improvável entre alguém que ainda está vivo e outro que já morreu, criando uma dinâmica emocional interessante e até desconfortável em alguns momentos. Além disso, existe um mistério central envolvendo a morte de Nathan, que vai se desenrolando aos poucos e adiciona uma camada de suspense à narrativa. E tudo isso é equilibrado com um tom leve, cheio de humor e situações absurdas, que lembram bastante o estilo do próprio Greg Daniels, misturando crítica social com comédia de forma muito eficiente. E a pergunta que fica disso tudo é: Nathan, do Lakeville, ainda é o Nathan? Isso, o Lakeview, ele é o paraíso para onde o Nathan vai, né? A família da namorada dele tem o plano atrelado ao Lakeview por gerações e tudo mais, e ela coloca ele no plano dela. Então, esse é basicamente o servidor para onde ele vai, que chama Lakeview. Então, a ideia é, na série, você ir para um desses servidores, o que acontece é que eles leem todas as suas memórias, basicamente no processo evaporando a cabeça da pessoa e com as memórias dentro do servidor, agora constituindo essa nova pessoa. E até a skin é baseada, até tipo, a aparência da pessoa é baseada em fotos da vida real da pessoa e fotos talvez de dentro da memória da pessoa também. No caso da Nora, que ela utiliza a memória do Nathan, se olhando em espelhos para poder criar a aparência dele dentro do Lakeview. Então, a gente vai apresentar aqui uma série de argumentações a respeito de que se esse Nathan, essa versão do Nathan do Lakeview, ela é a versão real dele ou não, um ser vivo ou não, sabe? Tipo, uma questão relativamente filosófica ali. Certo, eu acredito que o Nathan de Lakeview, ele continua sendo o Nathan real, por conta da continuidade das lembranças e acontecimentos da vida do Nathan. Ele só teve uma mudança de estado aonde ele vive ali, no caso do estado material para o estado virtual. Mas ele, tanto para si mesmo quanto para as pessoas ao redor dele, ele continua sendo Nathan. Porque para as testemunhas que estão assistindo ele, que acompanharam o acidente que ele sofreu e a transição, no caso principalmente a mãe dele, né, e a namorada, é uma cena horrível por sinal, eles viram ele, o Nathan, tipo, passando por todo esse momento e pra eles o Nathan, aquele lá agora de Lakeview é o Nathan, já tá meio que enraizado essa ideia. E acho que essa questão de identidade depende não só do que a gente vê de si mesmo, mas também da visão dos outros lá. Então, se ele pensa como Nathan, ele se sente como Nathan, eu imagino que ele seja o Nathan.
Bem, mas nem tudo é sobre identidade, né? Então, o que a gente pode levar como contra-argumento disso é que não houve continuidade, houve substituição, né? É muito difícil a gente pegar só a parte de dados ou informações sobre uma pessoa, colocar elas dentro de um software e querer acreditar que seja a mesma pessoa. Eu acho isso um pouco improvável ou inimaginável. É como se, por não ter o mesmo corpo, né, biológico, não, só a identidade não basta, né? Então, é apenas uma cópia dos dados dele. E por ser, né, apenas uma cópia dos dados e não um corpo que constitui ele, não é como se fosse a mesma pessoa. Por exemplo, em Black Mirror, tem um episódio onde existe, né, uma proposta de um assistente virtual, e esse assistente virtual nada mais é do que uma cópia da pessoa no mundo virtual, no mundo das ideias. E essa cópia da pessoa, por mais que ela saiba de todos os gostos da pessoa, ela se vê ali, ela sabe o momento certo de fazer o arroz, deixar a temperatura da casa, e etc., ela não pode ser considerada aquela pessoa, né? Então, uma cópia de tudo que aquela pessoa viveu não é o bastante para dizer que aquela pessoa continua sendo a mesma. Certo, então, mas tipo assim, a todo momento a gente tá em uma constante mudança, sabe? Tipo, de aspectos que nos constituem como nós mesmos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, em outros aspectos. Então você diz, tipo, tendo que a ideia de que o corpo é um aspecto importante da identidade de um ser humano, e por conta disso, por ele já não possuir, mas ele não é um Nathan por completo. Mas se você for olhar para um lado, e pessoas que tipo que perdem alguma parte do corpo em um acidente, ou então coisas mais simples, e a nossa pele que se descasca e tal, e cai, e células mortas da pele caem por aí. Isso não faz da gente apenas uma cópia alterada de nós mesmos, sabe? Então, tipo, e qual é a diferença entre o Nathan que tá ali no mundo virtual pra, tipo, os nossos pensamentos de nós mesmos, a forma como nós nos vemos dentro da nossa própria cabeça. A gente tá em constante mudança, então, tipo, invalidar uma mudança desse ponto, entra naquela, até que ponto uma mudança, tipo, para de ser a gente passando por alguma mudança de, tipo, psicologia ou física, para de ser nós mesmos e passa e deixa de ser, sabe? E nesse caso, eu acho que por conta de todos esses fatores, ele continua sendo sim o Nathan. Tudo bem que tem, né, os motivos, os exemplos que você deu de perder uma perna do nada em algum acidente, coisas do tipo, porém geralmente é feita de forma gradual. E a partir do momento que o Nathan é um conjunto de dados e um servidor, e um software, né, e um hardware, onde pode ser apagado, alterado, até duplicado por outras pessoas, meio que é como se ele não pudesse mais ser livre em si mesmo. Então, a partir do momento que ele depende de outras pessoas para que ele possa existir de forma prática, ele não tem a autonomia que um ser humano tem, né? Então, isso acontece inclusive na série, quando em algum momento da série, né, é um contexto rápido, ele faz o download, então ele volta em um corpo físico, né, para o mundo real. Com isso, um dos anjos, que é assistentes, né, desse paraíso digital, faz um backup e a gente tem então um Nathan no mundo real e um Nathan no mundo virtual, em Lakeville. E daí fica a pergunta, né? Dois Nathan agora? Então, quem que é o Nathan de verdade? Tá vendo tanto que é complexo você querer colocar como um aglomerado de dados ser igual a uma pessoa, sendo que eles podem ser manipulados a todo momento? Então, se tiver... Na série tem 2, mas se tivesse 3, 4, 10, 20, todos seriam Nathan?
Talvez. Eu imagino que a partir do momento que ele se reconhece como ele sendo ele e as cópias também que se consideram como Nathan, muito passa a depender do observador. Tipo, pra namorada do Nathan, o Nathan de Lakeview pode ser o Nathan real, porque pra ela é o que é mais conveniente que ela acredita como sendo o Nathan real. Já pra mãe dele, pros amigos ou então pra nora, o Nathan que fez o download é o Nathan real. E, tipo, nenhum deles pode ser necessariamente invalidado ou está errado, sabe? Porque isso entra muito em questões particulares de cada cópia, o círculo social vai ter suas. Cada círculo social vai ter suas próprias circunstâncias que o tornam verdadeiro. E ainda assim, fica difícil considerar que, por exemplo, Nathan de Lakeview não existe. Porque, por exemplo, é como se o Nathan tivesse dormido, sonhado e depois acordado. Porque ele antes estava no corpo físico, foi para o mundo virtual, teve as alterações e as mudanças lá e voltou para o corpo físico dele com uma mudança psicológica, sabe? Ele tá em um estado diferente, ele viveu mais coisas e evoluiu. Então, isso continua sendo estado. Se a gente considera que essa mudança não aconteceu, por exemplo, então a partir do momento que ele morreu ali para ir pro Lakeview, tipo, já não existia mais Nathan. E coisa que não acontece, ele tá causando coisas ao redor, sabe? Ele tá causando, tipo, repercussões para as pessoas ao redor dele e tá tendo influências ali. E mudando a questão, ele ainda seria um ser humano? Por exemplo, para Sartre, né, o que nos faz humanos é a liberdade. Então, somos condenados a ser livres, de acordo com ele. E você estar num local onde você tem essa limitação, onde você depende, né, de várias assinaturas dentro da própria assinatura, que é o paraíso digital, para usufruir das coisas, para ter uma qualidade de vida, para poder fazer certas ações, não limitaria a liberdade dele em ser humano. Então, o fato dele depender do recurso financeiro de outras pessoas para que ele possa viver em sua completude, isso não faria dele um robô? Então, a liberdade, ele é um conceito externo, né? E consequentemente, tipo, é incontrolável. Todos estamos limitados a recursos financeiros, a ajuda de outras pessoas, convenções sociais e até empregatícias. Mas até o nosso lazer pode se tornar a nossa prisão. E logo, tipo, seguindo essa lógica, grande parte das pessoas estão mortas ou são apenas um robô, já que se você considera que um robô é apenas uma, de certa forma, inteligência artificial que está em um escopo limitado para exercer certa função, que é o que você, tipo, traz com essa questão de ser livre e tudo mais, e a prisão que ele é imposta dentro de Lakeview, né? Mas eu vejo como as ações que tomamos dentro da nossa realidade, mesmo que ela seja limitada por outros fatores, é que define nossa identidade como ser humano. Então, assim, enquanto Nathan continuar lembrando quem ele é e agindo de acordo com o que ele acha que ele deve fazer, ele vai continuar livre, vai continuar vivo. Que aí entra muito aquela frase de duvido, logo penso, logo existo. Só pela capacidade dele de ter uma dúvida da própria existência ou das coisas ao redor dele, seja dentro de Lakeview ou seja fora, isso já garante ele como como alguém que existe e que está vivo. E quem é você? O que te define como ser humano? Você faria o seu upload? O upload não responde o que acontece depois da morte. Ele faz algo pior, questiona se a gente já entendeu o que era estar vivo. Então comenta aqui a sua opinião e não esquece de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.